Entrevista de emprego é o terror para muita gente. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Carol, qual é a diferença entre a entrevista com o RH e a entrevista com o gestor da vaga? Eu sou a Carolina Martins, especialista em recolocação, e você está no Carol Me Ajuda. E hoje eu vou ajudar você a entender de uma vez por todas quais são as diferenças para que você se prepare para cada um desses momentos. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara para você: na maior parte das empresas, a condução inicial do processo seletivo é feito pelo profissional de RH. O candidato ele só tem contato com o gerente ou com o responsável pela vaga depois de ser avaliado e aprovado pelo profissional do RH. Sabendo disso, você precisa pensar que o RH ele vai te avaliar em questões mais comportamentais, em questões de perfil profissional. E o gestor é quem vai te avaliar de forma mais técnica. Por que isso acontece? Porque o profissional do RH está preparado para avaliar conteúdos que são mais subjetivos. Até porque nós, recrutadores, a gente não entende de todas as áreas de atuação e de cada nuance de cada área. A gente entende de comportamento humano, de perfil profissional. Eu que sou psicóloga, por exemplo, eu entendo de traço de personalidade, como aplicar esses traços dentro do ambiente de trabalho, mas não entendo detalhadamente sobre cada área de atuação. É claro que quando a gente vai contratar um profissional, nós fazemos um estudo sobre o mercado, sobre a tarefa, sobre a função, e a gente até entende minimamente o que o candidato precisa saber fazer para ele conseguir entrar nessa vaga. Mas quem vai avaliar de fato essas questões que são mais técnicas é o gerente. Se você tem uma entrevista marcada com o profissional de RH, saiba que o seu comportamento e o seu perfil profissional são os aspectos que serão avaliados. Não se preocupe e não se sinta ofendido quando perguntas mais pessoais vierem. Por exemplo, perguntas sobre quem é você, o que você espera de trabalhar nessa empresa, quais são as suas aspirações, quais são os seus objetivos profissionais. Faz parte do papel do RH fazer essa avaliação. Até porque a gente tem um perfil definido, um padrão de profissional para trabalhar dentro dessa ocupação. Então eu preciso validar se você tem aspectos desse padrão. Para falar com o RH, vai preparado para responder questões mais comportamentais. Então perguntas do tipo: pontos fortes, pontos fracos, quais são os seus diferenciais, quais são os aspectos que você ainda precisa melhorar, aspirações, como você se enxerga nos próximos anos, o que você quer ter conquistado quando você tiver tal idade. Até alguns aspectos sobre a sua vida pessoal, porque o candidato, ele é uma pessoa. Eu tô contratando um profissional, mas eu não posso deixar de lado o ser humano que ele é. Então, muitas vezes, o profissional do RH, ele faz perguntas que são mais pessoais. Não se ofenda com essas perguntas. Eu só tô querendo avaliar qual é o teu perfil, qual é o teu padrão de comportamento. É claro que tem algumas questões que são super invasivas e essas questões elas não devem ser feitas. Mulheres tendem a sofrer um pouco mais de pressão por parte do RH, o que é errado. Então perguntar muito sobre filhos, quantos anos tem teu filho, com quem ele vai ficar, sabe, fazer aquela pressão é completamente antiético. Perguntar se você pretende ter filhos também é algo muito invasivo. Mas outras questões sobre hobbies, que tipo de livros você gosta de ler, que lugares você já viajou, para que lugares você pretende ir, faz parte da avaliação do perfil do profissional. É claro que o profissional de RH, ele vai avaliar também algumas competências técnicas, porque foi o recrutador que desenhou o descritivo da vaga. Então, algumas competências serão avaliadas. É claro que de forma mais superficial. Passando por essa etapa com o RH, você vai conversar com o gerente. Muita gente fica super nervoso na hora de conversar com o gerente. E a minha dica aqui para você é: fica tranquilo. Se você está tendo a oportunidade de conversar com o gerente, o mais difícil já passou. Você já passou por uma bateria de entrevistas, talvez.
talvez você já tenha feito testes psicológicos, algumas avaliações de comportamento, tudo que o RH precisava validar, ele já considerou que você tem. Então a parte mais tranquila é conversar com o gestor da vaga. Carol, você tá ficando maluca, falar com o gestor é super difícil. Pensa comigo, o RH ele tá avaliando teus comportamentos. E para a maior parte das pessoas, o autoconhecimento não é um exercício diário. Então as pessoas elas não têm o hábito de se observarem, se perceberem, mas por isso você já passou. O RH já te considera preparado para a vaga. Agora, o que você vai fazer é conversar com alguém que entende do que você entende e falar sobre a tua área de atuação. Quando você for conversar com o gerente, em alguns casos ele também vai fazer algumas validações comportamentais, mas são pequenas validações. Você não vai ficar respondendo as mesmas perguntas que você já respondeu para o RH, para o gerente. Nessa segunda etapa, o que você precisa ter claro? Que o gerente da vaga, o responsável pela função, ele está lá para avaliar se você, de fato, consegue realizar essas tarefas. Nesse momento, uma coisa que você precisa se preparar muito para responder é sobre os seus resultados, sobre os sistemas que você conhece, sobre as implantações que você já fez, sobre os processos que você já otimizou. É muito comum que o gerente ele forneça cases, então ele vai contar para você uma situação, muitas vezes hipotética, e vai perguntar para você, nessa situação, o que você faria, como você reagiria se acontecesse isso, casos que você muitas vezes já passou, ou então casos que você ainda não passou, mas que você já assistiu outra pessoa enfrentando. Responda essas perguntas sem querer impressionar muito, falando coisas mirabolantes. Seja você no momento dessa resposta. Tenha sempre em mente, de novo, que nesse momento o que vai ser avaliado são as suas competências técnicas. E por isso, se há uma vaga que exija que você domine, por exemplo, o Excel, é nesse momento que você vai ser avaliado também. E aqui fica uma dica bônus: não minta no teu currículo. Não diga que você tem nível avançado de Excel se você não tem, porque para eu testar se você tem nível avançado de Excel é muito tranquilo. Eu fico do teu lado, te dou um caso e você precisa resolver esse caso através de uma construção no Excel. Então, se você precisa conhecer algum sistema operacional, algum software, se você fala inglês e precisa aplicar diretamente o seu inglês para essa vaga, é o gestor da vaga também que vai te avaliar. O RH ele faz uma entrevista com você em inglês para validar se o teu nível de inglês está de fato condizente com o que eu preciso. Mas o gestor da vaga ele vai avaliar o teu inglês num aspecto mais técnico. Então disse que tem inglês avançado, inglês fluente, Excel avançado ou que você domina algum ERP, algum CRM, se prepara porque é nesse momento que você vai ser testado. Passado pela entrevista com o gerente, o RH e o gerente eles se reúnem de novo para conversar sobre os profissionais que fizeram o processo seletivo e aí eles vão decidir quem vai ser o selecionado para a próxima etapa ou então quem é o candidato que vai ser aprovado. Tenha sempre em mente que as primeiras etapas do processo são conduzidas pelo RH e que o RH te avalia de forma comportamental. Vencendo essa etapa comportamental, você vai ser entrevistado pelo gestor, que vai avaliar as competências técnicas. E as duas competências, técnicas e comportamentais, é que juntas vão compor aquele candidato que vai ser contratado. Então tenha claro que você precisa vencer a etapa comportamental, mas a etapa técnica também é muito importante.